Quantas vezes você já não leu ou ouviu que o Palmeiras tem dificuldade para furar defesas fechadas, times que se fecham lá atrás? E quantas vezes você não pensou que falta um centroavante pro Palmeiras, que falta um camisa 9 ali, indiscutível? Você sabia que essas duas coisas têm muita ligação uma com a outra? É isso mesmo, a falta de um camisa 9 desse centroavante pro Palmeiras não prejudica o time só tecnicamente ali, pela qualidade individual. Não, prejudica também taticamente, prejudica o trabalho da comissão técnica. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso. Fica por aí. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é isso mesmo rapaziada, vamos falar dessa história de camisa 9, porque sim, tá faltando camisa 9 no Palmeiras e eu vou te provar nesse vídeo como a falta de um camisa 9 prejudica muito o trabalho do treinador, o trabalho da comissão técnica, que identifica um problema dentro de campo e olha pro banco de reservas e não tem uma solução para esse problema no elenco dele. Eu vou te explicar tudo isso, tem vídeo, tem prancheta tática, tem muita coisa, então fica por aí, tá certo? Só peço pra você checar se você já está inscrito aqui no canal, é muito importante que você se inscreva, que você ative o sininho das notificações para não perder nada, tá certo? E também que você comente aí as suas opiniões e mande o link do vídeo para todos os seus amigos aí que não conhecem o canal ainda. Fechou? Então vamos para análise. Muito bem, rapaziada, antes de ir para a prancheta, eu preciso contextualizar com vocês o que seria esse camisa 9, né? Esse centroavante que as pessoas falam. O próprio Abel, ele sempre diz que tem três tipos de camisas 9, três tipos de centroavantes de características diferentes que ele gosta de ter no elenco dele. Quais são esses? Um centroavante, um tipo de centroavante é o centroavante de apoio. É o centroavante que sai da referência para dar uma linha de passe, para ajudar o time a construir. Dentro do elenco do Palmeiras, esse jogador é o Luiz Adriano, né? Eu não tô falando se ele tá fazendo isso bem ou mal, tô falando da característica dele. É esse centroavante de apoio. Esse o Abel sempre teve. O outro centroavante é o centroavante de corrida à profundidade, aquele que corre nas costas do zagueiro, que participa pouco do jogo na construção, mas que resolve as coisas com um, dois toques, que corre ali, inferniza os zagueiros, corre nas costas e finaliza já, geralmente de primeira. Esse jogador o Abel não tinha. O Abel teve que procurar dentro do elenco dele e ele adaptou o Rony. Vocês sabem que o Rony com o Luxemburgo jogava aberto, lá escorado na ponta, com o Abel ele começou a jogar por dentro e ele virou esse centroavante que corre nas costas da defesa, que é muito bom, por exemplo, quando você está enfrentando um time que sobe mais as linhas, né, que joga com linhas altas, que tem esse espaço nas costas para esse jogador atacar. Esse jogador é o Rony. O terceiro tipo de centroavante é esse centroavante mais fixo que as pessoas falam, né? De jogo físico, de disputar a bola aérea, enfim. Mas qual que é a grande vantagem desse jogador? Ele fixa a última linha de defesa do adversário, ele empurra a última linha de defesa para trás. O que isso significa? Isso dá profundidade ao time. Então, para um time que quer atacar, para um time que quer furar uma linha de defesa do adversário, um time que está se fechando, se eu quero atacar, do que eu preciso para atacar? Eu preciso da bola e eu preciso de campo para jogar, certo? Então, por isso que é importante você ter esse jogador que empurre a defesa do adversário para trás, para que você ganhe campo para poder construir por fora e para poder construir por dentro. O problema é que o jogador dessa característica dentro do elenco do Palmeiras é o Daverson. E isso vocês já sabem que é um problema pra gente, mas não só pra gente, pra comissão técnica também. Pra te explicar tudo isso, vamos pra prancheta, vamos pros vídeos que eu vou te explicar e eu vou te exemplificar como tudo isso pode prejudicar o trabalho do treinador e como um jogador dessa característica é tão importante para furar defesas fechadas que sempre criticam o Palmeiras nesse sentido, tá certo? Então, vamos para lá. Muito bem, rapaziada, já estamos aqui na nossa pranchetinha, então, para eu explicar para vocês por que ter um jogador dessa característica é tão importante para conseguir furar defesas fechadas, tá certo? Então, eu vou primeiro mostrar para vocês na prancheta, né, explicar aqui para vocês taticamente, e depois vou mostrar lances, vou mostrar na prática, tá certo? Para vocês verem dentro do jogo como isso funciona. Mas então, vamos para nossa pranchetinha, só para apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o time do Palmeiras que veio para o segundo tempo naquele jogo contra o Cuiabá, tá? Só para a gente poder ilustrar. Então tinha o Luan Gomes aqui, o menino abrindo o campo pela direita, Zé Rafael e Danilo, você tinha o Scarpa aqui se associando bastante com o menino, o Veiga por dentro, o Dudu que partia da esquerda para dentro, e aí tinha o Piquerez ocupando bastante o corredor, e aí o Daverson, no caso, esse camisa 9 dessa característica, eu vou explicar para vocês por que ele entrou, tá certo? E por que era importante ter um jogador dessa característica que a gente queria que não fosse o Daverson. Mas enfim, vamos para a explicação. E aqui
Vou colocar um adversário, né? Só pra gente não jogar sozinho aqui, porque sempre tem adversário, né? Então, colocamos o nosso adversário e, claro, vou baixar um pouco o bloco de marcação desse adversário, porque aqui a gente tá falando de jogar contra uma defesa fechada, certo, rapaziada? Então, deixa eu baixar aqui todos os jogadores nesse 4-4-2 pra gente poder entender na prática como que vai funcionar isso aqui, tá certo, rapaziada? Vamos lá então. Vou falar sobre a construção do Palmeiras em dois momentos, né? Por dentro e por fora, que são as duas possibilidades aí para construir que o Palmeiras tem. Então, começando por fora, o que acontecia muito no primeiro tempo? Vamos supor que o Palmeiras conseguisse chegar aqui à linha de fundo com o Gabriel Menino, tá certo? Então, o Menino chegava aqui à linha de fundo e o que acontecia? Os zagueiros sempre cortavam esse passe aqui atrás. O Palmeiras não conseguia fazer esse cruzamento para trás que o Palmeiras tanto já fez gol assim, né? Esse passe não entrava justamente porque os zagueiros tinham essa segurança de poder cortar. Então, primeiro, com o Palmeiras construindo por fora, o que é importante ter um jogador dessa característica que depois eu vou mostrar na prática para vocês? Porque ele empurra a defesa para trás, fazendo esse movimento aqui, principalmente atacando a primeira trave. Quando a defesa recua, a defesa tem que ir para trás para poder acompanhar e abre esse espaço aqui, por exemplo, para um Veiga, para um Dudu, por exemplo, para um Scarpa, enfim, para esse passe entrar aqui e ter uma liberdade para bater, principalmente aqui na marca do pênalti, né? Aqui o campinho é pequeno, vocês vão ver melhor na prática depois, mas o Danilo perdeu uma chance aqui, vocês vão lembrar muito bem, tá certo? Então, por fora, é importante para empurrar a defesa para trás nesse sentido. Agora, construindo por dentro, que é muito importante também. Qual que é o negócio, rapaziada? O Dudu, o Veiga, esse tipo de jogador, o Scarpa, onde a gente quer que esses jogadores recebam a bola com liberdade? Nesse espaço aqui, ó, entre as duas linhas de marcação do adversário, certo? Aqui que é bacana o Dudu receber uma bola. Só que no primeiro tempo, e quando a gente não tem um centroavante mais nesse 9 fixo, né, na teoria, um jogador mais físico, um jogador que empurre a defesa para trás, que dê profundidade ao time, se por exemplo, aqui tava o Rony, né? Então eu vou tirar o Daverson e vou colocar o Rony só pra gente entender. O Palmeiras tentava aqui o Veiga, se colocava entre essas duas linhas de marcação, certo? Só que como o Rony não é um jogador que vai empurrar a defesa para trás, quando essa bola chegava no Veiga aqui, por exemplo, o que os zagueiros faziam? O que a defesa do adversário faz? Empurra, sufoca, não permite que esse jogador tenha espaço entre essas duas linhas de marcação. E aí a gente não consegue criar por dentro. Foi o que aconteceu no primeiro tempo contra o Cuiabá, por exemplo. O Palmeiras não conseguia criar por dentro porque essa primeira linha, essa última linha, na real, do adversário, sufocava o Veiga, o Dudu, por exemplo, que dominavam essa bola entre as duas linhas do adversário. Vamos tirar o Rony e vamos colocar o senhor Daverson aqui para entender como isso muda a situação. Porque o Daverson empurra a defesa para trás. O Daverson fazendo esse movimento em direção à linha de fundo, ele empurra a defesa do adversário para trás. E quando você empurra a defesa para trás, o que você faz? Você descompacta as linhas, você gera espaço entre as duas linhas de marcação, tá certo? E isso é muito importante para o time conseguir construir por dentro. Então, mesmo que a bola não chegue nesse jogador aqui, só a presença, só a movimentação já ajuda a abrir esse espaço. E aí um Dudu, um Veiga conseguem receber a bola entre as duas linhas de marcação para fazer o time construir, tá certo? Essa aqui é a explicação teórica, a explicação na lozinha. Mas para ficar mais fácil, vamos mostrar na prática, vamos mostrar em lances desse Palmeiras e Cuiabá como isso aconteceu. Se liga. Muito bem, rapaziada, então começando pela construção por fora. Vou mostrar por fora e por dentro, exemplificar tudo que eu mostrei para vocês na pranchetinha. Então, olha só, o Davidson, inclusive, ele começa essa jogada, ele joga lá pro lado do campo. E destaquei o Daverson aqui porque é importante a gente prestar atenção na movimentação dele, como ele vai se aproximar do zagueiro, vai empurrar a defesa do Cuiabá para trás e vai abrir um espaço justamente onde ele mesmo está posicionado ali na região do pênalti. Olha só como ele tá junto com o zagueiro ali, o zagueiro teve que acompanhar ele, porque ele é uma presença ali na área, um camisa 9 que empurra a defesa para trás, que dá essa profundidade, e olha como ele abre esse espaço pro Danilo infiltrar, né, e receber sozinho nessa posição ali na marca do pênalti. E aí, o que acontece? Depois desse bate-rebate, claro, o Danilo perde o gol, tá certo? Agora, por dentro, esse lance aqui é excelente pra gente entender o que acontece. Olha só
como o Daverson está aqui em destaque em verde, e olha só como o zagueiro, que também está em destaque aqui do Cuiabá, que era o Marlon, no caso, esse camisa 3, olha só como ele tem que acompanhar o Daverson, tá certo? E olha como o Veiga tá junto dele, e ele fica meio que entre os dois ali. Então percebam como a movimentação do Daverson vai abrir esse espaço para o Veiga entre as duas linhas de marcação do adversário, justamente como eu mostrei para vocês na pranchetinha, tá certo? Eu vou dar o play aqui e a gente vai entender muito bem como isso acontece. Olha só como o Daverson faz a movimentação e vejam só. Eu tracei aqui as linhas de marcação do Cuiabá, então essa última linha tem mais um lateral direito aqui embaixo, mas enfim, não dá para ver na imagem. Tem essa segunda linha aqui no meio de campo, e olha só como exatamente entre as duas linhas o Veiga tem liberdade para receber. Olha só como. Olha a movimentação do Daverson, olha como ele tá correndo em direção à linha de fundo, e olha como o zagueiro camisa 3 está tendo que acompanhar, porque ele não pode deixar o cara ir ali junto. Então, o que esse movimento faz? Empurra a defesa do adversário para trás e abre esse espaço pro Rafael Veiga jogar por dentro. Ah, mas e se fosse o Luiz Adriano? Vocês sabem que o Luiz Adriano, ele tem outra característica, ele tem a característica de dar o apoio, ele tem característica de sair da referência. Isso faz o quê num contexto como esse? Compacta as linhas do adversário. Não cria esse espaço entre as duas linhas para o Veiga receber, por exemplo. Isso ajuda a construir jogo por dentro. Então vocês vão ver como o Veiga vai conseguir receber essa bola. E aí vai jogar por fora. E aí o que acontece? O Daverson perde o gol. É claro, o Daverson perde o gol. Mas qual que é o ponto aqui? O Daverson é um jogador que, nesse caso, fez o coletivo funcionar. Só que ele tecnicamente, ele prejudica o Palmeiras, porque ele perde um gol como esse. Então, o treinador, ele tá ali na beira do campo, ele identifica o problema, ele pensa, pô, o que eu preciso? Eu preciso de um centroavante que tenha a característica de dar profundidade ao time, de empurrar a defesa para trás, para que eu possa construir por fora, para que eu possa construir por dentro. O treinador identifica esse problema, ele olha para o banco de reservas dele, e quem que ele tem à disposição para fazer isso? O Daverson, certo? Então o Daverson ele não entra porque ele é bom, ele entra porque ele faz o coletivo funcionar nesse sentido. Isso tá longe de ser um elogio pro Daverson, porque o que o Palmeiras precisava? O Palmeiras precisava de um jogador que fizesse o coletivo funcionar, só que não prejudicasse na individualidade, porque se eu for parar para pensar, né, quem tá concorrendo com o Palmeiras aí, né, aos títulos e tudo mais aqui no Brasil. Vou até tirar o vídeo. O Flamengo, se o Renato Gaúcho identifica esse mesmo problema no Flamengo, ele olha pro banco dele, e quem que ele tem para fazer isso? O Pedro, certo? O Cuca no Atlético Mineiro, ele olha pro banco dele, ele identifica isso, olha pro banco dele. Quem que ele tem agora? Agora ele tem o Diego Costa, não estreou ainda, eu sei, mas enfim. E um treinador que se preze, ele sempre vai pensar primeiro no coletivo, certo? O coletivo tem que funcionar, porque se o coletivo não funcionar, as individualidades não vão funcionar. E num contexto como esse, um jogador dessa característica faz o coletivo funcionar. Só que se o coletivo funciona e o jogador prejudica tecnicamente, como é que a gente faz, né? Esse vídeo é nesse sentido de como um jogador com essas características, só que não prejudique tecnicamente, como esse jogador faz falta pro Palmeiras e como esse jogador prejudica o trabalho da comissão técnica nesses contextos de furar uma defesa fechada, por exemplo. Vamos voltar para a câmera 2 porque tem mais umas coisas que eu preciso falar. Muito bem, rapaziada. E isso é interessante, né? Esse tipo de análise é interessante pra gente perceber que quando o Abel, ou enfim, o Castanheira, que é quem estava à beira do campo ali no jogo contra o Cuiabá, enfim, quando a comissão técnica coloca em campo um jogador como o Daverson, não é porque eles acham que o Daverson é bom, tá? Não é porque eles acham que o Daverson é melhor que o Luiz Adriano, ou enfim. É porque um jogador dessa característica ajuda o coletivo a funcionar. E como eu já disse, um treinador ele sempre pensa primeiro no coletivo, e isso tá certo. Só que a individualidade prejudica. E eu não preciso falar pra vocês que não foi por falta de aviso, né? Quantas vezes o Abel não pediu um centroavante e ele recebeu o Daverson, que voltou de empréstimo, que ninguém mais queria. E tá aí, é o jogador dessa característica que vem pra solucionar esse problema num contexto de jogo como esse. Tem um time como o Palmeiras, que tá brigando lá no topo, tá brigando por Libertadores, pro Brasileirão, pelos maiores títulos. Ter um jogador que você não sabe se vai guardar ou se não vai, que na maioria das vezes não guarda, é muito complicado. Mas é isso, rapaziada. Eu quero saber as opiniões de vocês. Por favor, comenta aí embaixo. O que você acha dessa história aí de Palmeiras precisa de um centroavante, não precisa? O que você achou dessa análise? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? E não se esqueça de deixar o likezinho no vídeo se você chegou até aqui. Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva. É muito importante que você seja inscrito no canal e também ative o sininho das notificações para sempre saber quando tiver conteúdo novo, tá certo, rapaziada? Eu vou recomendar para vocês
o último Prancheta Palestrina, na nossa live de toda terça-feira às 8 horas da noite, que a gente falou bastante sobre essa questão do camisa 9 também, e aí de uma maneira mais conceitual, explicando mais todos esses conceitos e como isso influencia no coletivo. Vou deixar no card para vocês conferirem, tá certo? Não se esqueça também de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo, conteúdos exclusivos sobre o Palmeiras, fechou? Aguardo as opiniões de vocês aí nos comentários e eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.